Olá, estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Meu nome é Rafael, sou estudante do curso de Física na UFMG e também membro do PIBID, que é o programa de extensão da UFMG. Nessa semana, a gente está fazendo, então, uma aula teórica sobre os conteúdos da semana 1 e agora a gente vai fazer as correções da semana 1 do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 2, disponível já no site Estude em Casa, tá? Para a gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha tela. Só um minuto. Bom, então, tá aí, né? A logo do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e a logo da UFMG, inclusive um excelente local para se estudar. Bom, aqui, né, as habilidades referentes à semana 1. E a gente começa, então, fazendo a correção dos exercícios da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. Vale ressaltar que agora a gente começou a fazer, né, as aulas e correções de exercícios do volume 2. Vamos ler a questão aqui. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. Então, o que esse texto quis dizer foi o seguinte: existem as unidades padrões e as unidades derivadas, que partem dessas unidades padrões. Né? Um exemplo que eu comentei na aula foi das unidades padrões, né? O metro, que é a unidade de comprimento, e o segundo, que é a unidade de tempo. E aí, elas são unidades padrões, e uma unidade derivada seria a unidade de velocidade, que usa a unidade de comprimento e usa também a unidade de tempo, que é o metro por segundo. Então, usamos aí duas unidades padrões. A unidade utilizada, a unidade utilizada para a massa é o quilograma. Para a distância, é o metro. Para o tempo, é o segundo. Para a velocidade, é o metro por segundo. Para a temperatura, é o Kelvin. Para a força, o Newton, entre outras. Então, aí ele te deu exemplos, né, de unidades padrões e unidades derivadas. Por exemplo, ele te deu aí a unidade de distância, que se usa o metro, a unidade de tempo, que se usa o segundo, que são unidades padrões, e a unidade de velocidade é uma unidade derivada, que é o metro por segundo. Das unidades listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fique corretamente estabelecida no SI, Sistema Internacional de Unidades. Um carro fará uma viagem de 3.500 quilômetros para a América do Sul. Bom, deixa eu só abrir aqui uma outra janela para a gente poder fazer alguns cálculos. Bom, então vamos fazer aqui a letra A. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Vou pegar a caneta azul e vamos fazer aqui a letra A. Bom, eu quero transformar, então, a unidade quilômetro para a unidade metro. A gente vai recorrer, né, talvez vocês já tenham estudado isso em matemática. Quais são as unidades de comprimento, né? Que também são as mesmas de distância. Existem aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, centímetro e o milímetro. Bom, no caso, eu quero transformar quilômetro para metro. O que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 1.000. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância, que de acordo com o exercício são 3.500 quilômetros. Então, coloco aqui 3.500 quilômetros e multiplico isso por 1.000. E isso aí vai dar a unidade em metros. Então, a distância aqui vão ser de 3.500.000 metros.
Seria muito interessante, né, e a gente estudou isso na aula, transformar esse número para notação científica. Não significa que numa prova aberta, você deixar essa resposta esteja errado, mas talvez numa questão de uma prova com questões de múltipla escolha, talvez o resultado esteja em notação científica. Então, já que a gente aprendeu, né, na aula de teoria, sobre notação científica, vamos transformar então isso aqui para notação científica também. Como que a gente transforma? Lembrando que a notação científica, ele é um número multiplicado por uma potência. Então, eu preciso transformar esse número para um outro número que multiplica por uma potência. Vale lembrar que, como isso aqui é um número inteiro, tem uma vírgula ocultada aqui. E eu preciso deslocar essa vírgula de modo que o número fique entre 1 e 10. Então, eu vou colocar essa vírgula de modo que essa vírgula ela fica entre 3 e 5, porque 3,5 está entre 1 e 10. E aí, como que vai ficar, então, o meu número? Vai ficar 3,5 vezes 10, e aí agora eu olho quantas casas a vírgula deslocou. Então, ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloco 10 elevado a 6 metros. Esse é o resultado final. Então, venho aqui e coloco, né? Opa, passei. Então, a minha distância aqui vai ser de 3,5 vezes 10 elevado a 6 metros. Letra B. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 quilômetros por hora. Bom, quilômetros por hora, ela é uma unidade de velocidade, só que a unidade de velocidade usada no sistema internacional é o metro por segundo. Então, eu preciso transformar essa velocidade para metro por segundo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: quais são as unidades de velocidade que a gente tem? Nós temos 1 metro por segundo e nós temos o quilômetro por hora. Para a gente transformar metro por segundo em quilômetro por hora, nós devemos multiplicar isso, aliás, multiplicar por 3,6. Se a gente quiser fazer o caminho de volta, ou seja, transformar quilômetro por hora em metro por segundo, nós devemos dividir por 3,6. Beleza? Lembrando que o metro por segundo é a unidade do sistema internacional. Então, nós temos aqui a velocidade de 360, de acordo com o exercício, né? 360 quilômetros por hora. Então, eu pego e divido isso por 3,6 e eu vou achar isso em metros por segundo. Vou fazer no rascunho essa conta, vou fazer de outra cor para não confundir. Então, eu tenho aqui 360 dividido por 3,6. Primeira coisa, eu vou olhar o meu dividendo e o meu divisor. Eles têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. Para isso, eu tenho que completar com zeros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,0, de modo que o meu dividendo tem a mesma quantidade de casas decimais que o meu divisor. Uma vez que eu igualei a quantidade de casas decimais, eu vou desaparecer com a vírgula. Então, vai ficar 3.600 dividido por 36. Vou pegar esse 36 primeiro aqui. 36 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes 36 dá 36, sobra um zero. Esses dois zeros, eu vou repetir eles aqui no meu quociente e coloco o meu resultado final. Então, 360 quilômetros por hora correspondem a 100 metros por segundo. Então, vou voltar aqui no meu exercício e coloco. Velocidade é igual a 100 metros por segundo. Aqui é a unidade de distância. E letra C, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Minutos é a unidade de tempo. E a unidade de tempo que a gente viu no SI, no Sistema Internacional, de acordo com o exercício, é o segundo. E aí a gente tem que lembrar daquela relação, né? Eu tenho as unidades de tempo: hora, minuto e segundo.
Bom, qual que é a relação de um para o outro? A gente sabe que 1 hora correspondem a 60 minutos e que 1 minuto correspondem a 60 segundos. Então, a gente vai multiplicando, né? Vou pegar aqui uma outra cor. Então, daqui para cá, eu preciso multiplicar por 60. Daqui para cá, eu preciso multiplicar por 60 também. Daqui para cá, eu divido, então, por 60. E daqui para cá, eu também divido por 60. E aí, nós temos 96 minutos. Então, meu tempo é de 96, deixa eu voltar aqui, 92, desculpa. Vai ser de 92 minutos. E eu preciso multiplicar isso por 60 e transformo isso para a unidade do sistema internacional. De novo aqui, eu vou fazer um rascunho. Então, tem aqui 92 vezes 60. 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 9 dá 0. 6 vezes 2 vai dar 12, sobe 1. E 9 vezes 6 vai dar 54. Mais 1, 55. Então, vou somar isso aqui. Vai ficar 0, 2, 5, 5. Então, só conferindo aqui, ó, 92 vezes 60 vai dar 5.520 segundos. Então, coloco aqui. Então, meu tempo vai ser de 5.520 segundos. Então, volto aqui no exercício. Meu tempo, 92 minutos, corresponde a 5.520 segundos. Transformei tudo para o Sistema Internacional de Unidades. Questão número 2. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Então, nós vamos transformar essa unidade de distância para quilômetro e a unidade de tempo para horas. Então, vamos só relembrar aqui, quando eu tenho quilômetro e quero passar para metro, eu devo multiplicar por 1.000. O caminho inverso, nós vamos, então, dividir por 1.000. Portanto, o que eu vou fazer aqui nessa questão? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu tenho aqui a distância, que é de 2.400 metros, e eu quero transformar isso em quilômetros, então eu tenho que dividir por 1.000. E o resultado disso vai ser o quê? 2,4 quilômetros. E o tempo? O tempo vão ser de 12 minutos. E eu quero dividir isso por 60, porque eu estou transformando isso para horas. Vamos relembrar aqui. Quando eu tenho 1 minuto e quero transformar ele para hora, nós devemos, então, multiplicar por 60. Dividir por 60. Vou fazer aqui um rascunho. Eu tenho aqui, então, 12 dividido por 60. 12 não dá para dividir por 60, então vai dar 0, e acrescento um 0 aqui no dividendo. 120 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes 60 vai dar 120 e o resto vai ser 0. Portanto, 12 dividido por 60 vai dar 0,2 horas. Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa letra D. Não, desculpa. A alternativa correta aqui vai ser a letra E. Então, a minha distância é de 2,4 quilômetros e o tempo de 0,2 horas. Próxima questão. Uma moto está em um circuito de uma corrida e, logo à sua frente, tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início desta reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda: qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nesta questão? Vocês podem olhar que as questões são os valores dados são os valores de distância
e os valores de velocidade. Então, nós temos uma distância de 750 metros e uma velocidade de 180 km por hora. Notem que essas unidades elas não são compatíveis, porque a distância está em metros, portanto, a minha velocidade deveria estar em metros por segundo, ou o meu tempo, desculpa, ou então a minha distância deveria estar em quilômetros. Então, qual que é a primeira atitude que a gente tem que observar? Qual a primeira atitude que a gente deve tomar? A primeira atitude é observar as unidades e verificar se elas estão compatíveis. Caso elas não estejam compatíveis, devemos transformar a unidade de algumas grandezas, de modo que todas as grandezas envolvidas estejam com unidades compatíveis. Então, escrevendo aqui, a primeira atitude deve ser observar as grandezas, desculpa, as grandezas não, as unidades das grandezas e verificar a compatibilidade. E, se necessário, fazer as devidas transformações. Passou um pouquinho aqui do espaço, mas vai caber. E aí, gente, quando você for resolver esse problema, né, você pode ou transformar a unidade de velocidade ou você pode transformar a unidade de distância. E aí a escolha vai ser de você, o que você julgar mais fácil. No caso aqui do exercício, ele está pedindo na letra B o seguinte: faça a transformação da unidade de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, vou passar aqui para o meu rascunho. Bom, então, nós temos aqui a velocidade de 180 km por hora, e ele pede para passar isso para metro por segundo. Então, só relembrando aqui, ó, quando eu tenho uma velocidade de quilômetros por hora e quero passar essa unidade para metro por segundo, eu devo dividir por 3,6. E o do contrário, eu vou multiplicar por 3,6. No caso aqui, eu tenho uma velocidade de 180 km por hora. Como eu quero transformar isso para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Fazendo aqui no rascunho, 180 dividido por 3,6. Bom, primeira coisa, eu vou verificar a quantidade de casas decimais, do divisor e do dividendo. Notem que no divisor eu tenho uma casa decimal, então no meu dividendo eu preciso completar com uma casa decimal. Feito isso, eu vou sumir com a vírgula. Então vai ficar 1.800 dividido por 36. Vou pegar aqui o 180. Quantas vezes o 180 cabe no... Quantas vezes o 36 cabe no 180? Fazendo a continha vai dar 5. 5 vezes 5 vezes 36 vai dar 180, vão sobrar 0. E esse 0 aqui eu só repito ele cá. Portanto, a minha velocidade de 180 km por hora correspondem a 50 metros por segundo. Então, opa, passei aqui, né? Então, a minha velocidade vai ser 180 dividido por 3,6, que vai dar 50 metros por segundo, de acordo com os nossos cálculos. E na letra C, ele pergunta o seguinte: determine o tempo em segundos necessários para que o piloto passe por toda a reta. Bom, na letra C, quais são os dados que a gente tem, então? Nós temos a distância, que vale 750 metros, e nós temos a velocidade, que nós calculamos aqui, 180 km por hora, que correspondem a 50 metros por segundo. Agora, essas unidades elas são compatíveis e eu consigo calcular o tempo. Nós sabemos que a velocidade é igual a distância sobre tempo.
Qual que é o valor da velocidade? 50 metros por segundo. Então, no lugar de V, eu coloco 50. Qual que é a distância a ser percorrida? 750 metros. E o tempo é o que eu quero descobrir. Multiplico o cruzado, então vai ficar 50 vezes t é igual a 750. Isolando t, porque eu quero descobrir o valor de t, esse 50 que está multiplicando, leva para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 750 dividido por 50. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente fazer no rascunho, né? Então, tenho 750 dividido por 50. Notem que eu não tenho casas decimais nem do dividendo nem do divisor, então basta eu fazer a divisão. Vou pegar o 75, dividido por 50 vai dar 1. Só que 1 vezes 50 vai dar 50, vão sobrar 25. Desço aqui esse zero, e aí 250 dividido por 50 vai dar 5. 5 vezes 50, 250. O resto vai ser zero. Portanto, qual que é o tempo? Tempo aqui vai ser de 750 dividido por 50, que nós achamos 15 segundos. Por que que eu achei 15 segundos? Porque a minha velocidade está em metros por segundo. Por segundo significa que o tempo então foi 10 segundos. Então, respondendo aqui, né, o tempo necessário é de t igual a 15 segundos. Número 4. Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros e o motorista manteve uma velocidade média de 60 quilômetros por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou lá chegou à Laguna? Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que foi o tempo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai descobrir esse tempo em horas. Nós sabemos que a distância vai ser de 100 quilômetros. E a nossa velocidade é a velocidade média de 60 quilômetros por hora. Notem que as unidades elas são compatíveis. Eu tenho distância em quilômetros e a velocidade em quilômetros. O que nós vamos achar vai ser em horas. Vou usar a fórmula aqui. Velocidade é igual a distância sobre tempo. A velocidade vai ser de 60 quilômetros por hora. A distância é de 100 quilômetros e o tempo é que eu quero descobrir. Multiplicando cruzado, eu tenho 60 vezes t é igual a 100. Esse 60 que está multiplicando leva para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que tempo vai ser igual a 100 sobre 60. Bom, nós temos o seguinte. Achei então o tempo. Achei o tempo, então, como sendo 100 sobre 60, ok? Horas. Agora, para facilitar a nossa vida, 100 sobre 60 horas vão dar quantos minutos? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso por 60, tá? Se eu fizer essa operação, se eu dividir 100 por 60, eu vou achar uma dízima periódica. Fazendo aqui na minha calculadora, eu tenho 100 dividido por 60, eu vou achar 1,666666666 é uma dízima periódica. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar isso por 60 e vou transformar esse tempo em minutos. Então, meu tempo aqui vai ser de 100 sobre 60, e aí eu multiplico por 60, porque estava em horas, eu transformo, multiplico isso por 60, eu vou achar o tempo em minutos. Então, meu tempo aqui, eu posso cortar esse 60 com esse 60. Então, meu tempo aqui vai ser de 100 minutos. Bom, 100 minutos corresponde a quantas horas? E sobra quantos minutos? Beleza? Então, o que que eu vou fazer? O meu tempo aqui, então, vai ser de 1 hora, beleza? Porque eu tenho 100 minutos. 1 hora correspondem a 60 minutos. Então, eu vou ter 1 hora. E aí, desses 60 minutos, vão sobrar quantos minutos, então? Porque eu transformei em horas. Vão sobrar, então, 40 minutos. Agora, eu vou descobrir qual que é o horário final. Eu saí de lá, né? Eu não, né? O ônibus. O ônibus saiu de Florianópolis às 13 horas e 30 minutos. Ok? E ele gasta 1 hora
e 40 minutos para chegar. Então, eu vou somar esse tempo que ele gastou e vou descobrir qual foi o tempo que ele chega. Bom, eu tenho aqui 30 mais 40 vai dar 70. Então, eu vou ter 70 minutos. Desses 70, eu tenho 60 minutos, que é igual a 1 hora, e vão sobrar 10 minutos. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10 minutos e vou subir 1 hora. E aí, eu vou somar agora. 1 mais 13, 14, que vai dar mais 1, que deu 15 horas. Então, que horas que ele vai chegar lá? Ele vai chegar lá às 15 horas e 10 minutos. Que é a alternativa, letra A. Nós temos a número 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S é igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Bom, pessoal, aqui a velocidade escalar é o seguinte. Nós sabemos, né, pela equação, deixa eu só passar aqui, pela função horária da posição, nós temos que a função horária vai ser, né, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Nós temos aqui, então, a posição em função do tempo. O número que multiplica a variável t corresponde à velocidade. Então, nós temos a seguinte equação. S é igual, voltando aqui no exercício, vai ser menos 2 mais 5 vezes t. Então, vamos comparar. O S é o que está em função do tempo. Então, a posição final vai depender do tempo. O S0, que é a posição inicial, vai ser o menos 2. O t é a variável. Então, o 5 é a nossa velocidade. Então, a velocidade aqui vai ser de 5 metros por segundo. Então, coloco aqui, nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? A velocidade escalar da partícula é V igual a 5 metros por segundo. Letra B. Qual tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Veja bem, vamos pensar o seguinte. Letra B. Vamos definir aqui um sentido de movimento. A origem seria o marco zero. Então, a minha origem é aqui, 0 metros. Notem que a posição inicial é menos 2. Então, menos 2 está antes de 0. Então, aqui, menos 2 metros. Só que a minha velocidade, ela é positiva. Se a minha velocidade ela é positiva, significa que ele tem um movimento progressivo. Ou seja, ele está andando no sentido positivo do movimento. Portanto, o exercício está falando o seguinte: uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é essa daí, em t segundos. Então, nesse momento, a partir do momento que ele inicia o movimento, ele vai se aproximar da origem, porque ele começa o movimento na posição menos 2, e como ele tem uma velocidade positiva, ou seja, maior que zero, ele tem um movimento progressivo. Portanto, ele vai se aproximar da origem. Ok? Vou voltar aqui. Então, ela descreve um movimento progressivo e ela se aproxima da origem. Da origem. Letra C.
qual que é a posição inicial da partícula na trajetória? Gente, a posição inicial é quando o tempo é zero. Se a gente colocar tempo igual a zero, nós vamos ter que a posição é igual à posição inicial, mais a velocidade, no caso aqui, né, vezes o t. Então, a posição vai ser S0 mais 5 vezes zero. No caso, S é igual a S0, que no caso aqui vai ser de menos 2. Ou seja, essa é a posição inicial. A gente pode olhar também só olhando para a equação. Nós temos aqui que S é igual a menos 2 mais 5 vezes T. Nós sabemos aqui, deixa eu só pegar uma outra cor. Isso aqui é a posição final, não tem jeito. Isso aqui é a posição inicial. O 5 é a nossa velocidade e o tempo é o tempo mesmo. Portanto, de acordo aqui com a nossa equação, o menos 2 é a nossa posição inicial. Então, vou pegar aqui uma caneta e vou colocar. Qual que é a posição inicial? A posição inicial é de S0 igual a menos 2 metros. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos do movimento? Então, ele está falando que o T aqui vale 15 segundos. Basta a gente substituir, então, na fórmula, na equação, na função horária. Vai ser menos 2 mais 5 vezes t. O t vale 15, então S é igual a menos 2 mais 5 vezes 15. Posição final vai ser menos 2 mais 5 vezes 15 vai dar 75. Então, a posição final, menos 2 mais 75 vai dar 73 metros. Então, voltando aqui no exercício, a posição da partícula será S igual a 73 metros. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Eu agradeço por assistirem ao vídeo, peço que compartilhem com os demais colegas, incentive eles a assistir, e as dúvidas mandem para a gente, que a gente vai sanando na medida do possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai tratar sobre a semana 2 do PET volume 2. Até mais.